Olá, eu sou o Michael, sou psicólogo, desenvolvedor e cofundador da Psicodoc. Hoje eu vou mostrar um pouquinho como que funciona a conexão com o caderno do paciente na Psicodoc. Vamos lá. Desse lado eu tenho a tela do profissional, do psicólogo, e desse lado eu tenho o espelhamento de um celular. Geralmente o psicólogo utiliza no computador e o paciente no celular, então fica mais fácil de explicar assim. Claro que cada um pode utilizar da forma que preferir, o paciente pode usar no computador e o psi pode usar no celular, mas aqui fica muito mais fácil de eu ilustrar. Vou começar aqui criando um novo paciente. Eu venho mais paciente, vou colocar um nome fictício para esse paciente, como José. Vou colocar um WhatsApp para ele, e é importante colocar o WhatsApp para ativar as automatizações da plataforma e enviar o link de cadastro no aplicativo. Vou colocar online, não vou cadastrar o horário da sessão e vou salvar. Ao abrir pela primeira vez um registro documental, aparece essa faixa azul bem aqui no centro, que se refere ao caderno do paciente. Ofereça ao paciente um caderno de psicoterapia no app da Psicodoc, onde ele pode registrar RPDs, docs, fazer anotações e enviar fotos. Você também pode compartilhar itens da linha do tempo adicionando-os ao caderno. Além disso, é possível habilitar o reagendamento de sessões e disponibilizar o plano de ação da semana, tudo de forma prática, organizada e acessível. Se você quiser saber mais sobre isso, é só clicar aqui em Saiba Mais, mas como você já está assistindo esse vídeo, aqui eu vou te dar todos os detalhes. Uma vez que você quer se conectar com o seu paciente, é só clicar aqui em Conectar, ou se em algum momento você fechou essa mensagem, é só clicar aqui em cima em Ajustes, que já vai abrir direto nos ajustes do caderno do paciente. É importante que o paciente possua uma conta Psicodoc do tipo paciente antes de você se conectar. Caso você coloque aqui um paciente que não criou essa conta ainda, vai acontecer isso, ó. pacienteteste@psicodoc.com.br. Vou clicar em Conectar. Depois de alguns segundos, ele vai informar que não existe uma conta Psicodoc com esse e-mail informado. Então é muito importante que primeiro o paciente crie uma conta na Psicodoc do tipo paciente. Como que você pode facilitar esse processo para ele? Clicando aqui, ó, enviar link de cadastro no WhatsApp. Dessa forma, já que você já colocou o WhatsApp do paciente aqui na ficha dele, ele vai receber esse link onde ele vai poder baixar o aplicativo no celular dele ou no computador e criar a conta dele. Uma vez que ele criou a conta, ele cai nessa tela aqui que você pode ver aqui desse lado. Então, já informa que para conectar-se com o profissional, ele tem que informar o e-mail dele que ele utilizou no cadastro. Aí, quando ele passar esse e-mail para você, você vem aqui, digita esse e-mail e clica em conectar. Aí sim, vai aparecer aqui os dados de conexão com esse paciente. Uma vez que a gente se conectou com o paciente, vai aparecer aqui o caderno de psicoterapia e o nosso nome, né, enquanto profissional. E uma vez que o paciente clica sobre esse caderno, ele vai abrir e vai visualizar todos os itens que você enviar para ele, o que ele adicionar ali dentro. É importante ressaltar que ele também tem um caderno particular. E tudo que ele coloca dentro desse caderno não vem para sua linha do tempo do seu registro documental. Então aqui eu já tenho 3 itens, por exemplo, e isso não está aqui na linha do tempo, porque é um caderno particular dele e não tem relação com o caderno de psicoterapia. Eu vou trocar aqui e vou clicar em caderno de psicoterapia. Aí uma vez que o paciente abrir esse caderno, ele vai ficar sempre aberto, tá? Ele não precisa ficar abrindo o tempo todo. Aqui já aparece profissional, Gabriela Violeta, que é essa conta de teste, e já está aberto o caderno. Ainda está em branco porque a gente não colocou nada ali dentro. Por padrão, a gente pode ver que o paciente já pode enviar uma anotação. Então, se ele clica aqui e começa a escrever, vou escrever um teste, por exemplo. Vou salvar, ele já adicionou e já apareceu aqui na linha do tempo do registro documental desse paciente. A gente pode visualizar, pode assinar se for necessário. E uma vez que o paciente coloca alguma coisa no caderno, ele não consegue mais editar ou excluir depois. A não ser que você, enquanto psi, abra esse registro e clique aqui em permitir edição pelo paciente. Então observe que se o paciente clicar aqui, ele não consegue mais editar e não tem botão de excluir. Agora, se você permitir a edição, aí sim, ele pode clicar aqui e digitar mais alguma coisa e vem para cá. Excluir é somente o profissional que consegue. Ele precisa clicar aqui em excluir e confirmar. Além da anotação, o paciente consegue também enviar uma foto. Ele pode clicar aqui em fotos, escolher a foto desejada, pode colocar uma legenda se ele quiser, ou enviar mais fotos. Ao salvar, ele não consegue mais editar, da mesma forma das anotações, e o psi já recebe direto na linha do tempo essa foto que ele enviou. Além disso, por padrão, o paciente também pode fazer RPDs, registro de pensamentos. Ele vem aqui, escolhe qual a emoção ele está sentindo, de 0 a 10 qual a intensidade dessa emoção, o que aconteceu, o pensamento, o comportamento, os questionamentos. E tudo isso daqui eu vou mostrar que é parametrizável pelo psi. Então aqui, ó, nos ajustes, o psi determina se quer mostrar as distorções cognitivas e os questionamentos de uma RPD. Então, se eu tiro aqui os questionamentos e as distorções cognitivas, já não aparece mais para o paciente preencher. Aparece só esses itens. Se eu coloco as distorções, em tempo real, já vai aparecer as distorções aqui junto com o pensamento. Olha, agora aparece a distorção, ou eu posso tirar essa distorção. A mesma coisa com os questionamentos. Eu posso adicionar rapidamente aqui os questionamentos para o paciente fazer. Uma vez que ele salvou, ele não consegue mais editar, e você já tem acesso a isso dentro da linha do tempo. Você também pode optar por remover itens que o paciente colocou na linha do tempo
para que ele não veja mais. Então, se você quer que essa RPD de medo não fique mais disponível aqui, é só você tirar essa seleção do caderno. Prontinho, continua ainda existindo, foi o paciente que colocou, mas ele não consegue mais ter acesso. Em um clique, você pode voltar esse acesso para ele. É importante mostrar aqui nos ajustes do caderno que nós temos algumas permissões, como por exemplo, se o paciente pode ou não adicionar novos registros. Se a gente tira essa seleção, ele não tem mais aquele botão de adicionar um novo item. Se a gente coloca, volta instantaneamente. O reagendamento da sessão é a mesma coisa. Eu vou criar aqui um agendamento para você ver como fica. Eu vou agendar para quarta-feira, 14 horas, e vou cadastrar o valor da sessão aqui como R$190. Vou salvar. Já aparece aqui para o paciente que ele tem a próxima sessão, tal horário. Ele pode optar aqui por clicar em reagendar, e quando ele clicar em reagendar, vai aparecer aqui os horários disponíveis que você cadastrou lá nas configurações da agenda, em autoagendamento. Aí ele pode, por exemplo, ele quer mudar para sexta-feira, às 16 horas, ele vai reagendar. Prontinho, ele acabou de reagendar, agora a próxima sessão é dia 18, às 16 horas, e você recebe uma notificação aqui falando que ele reagendou do dia 16 para o dia 18. E essa sessão já fica aqui, ó, com o status de reagendado anterior, e já cria essa nova sessão que ele acabou de reagendar. Se você não quer que ele faça isso, é só você tirar essa opção aqui e não vai mais aparecer esse botão. Da mesma forma, as informações financeiras. Uma vez que esse paciente está devendo, por exemplo, eu vou colocar que ele deveria ter pago dia 7, R$190. Como já passou, esse dia está em atraso. Aparece aqui que o valor está em atraso e aparece aqui, ó, pagamentos pendentes. Você possui um pagamento em atraso no valor de R$190. E aí, se ele clicar, ele vai ver qual que é esse pagamento. É claro que se tivesse mais de um pagamento pendente, por exemplo, eu vou colocar um outro aqui dia 1, R$190 também, vou salvar. Como também está em atraso, já fala aqui que ele tem 2 pagamentos em atraso. Ele clica e ele vê quais são esses pagamentos. Uma vez que você efetiva esse pagamento, já some daqui, agora ele voltou a ter um só. Então só vão aparecer aqui as informações financeiras de pagamentos em atraso. E se você não quiser que isso aconteça, é só tirar aqui, ó, mostrar as informações financeiras, e agora ele já não tem mais acesso a essa informação aqui dentro. Da mesma forma, tem a permissão de o paciente adicionar reações ao item. O que é uma reação? O paciente colocou aqui uma foto de uma gatinha. O psi vê essa foto aqui e pode clicar em reagir. Ele pode dar um coraçãozinho, falar alguma coisa e salvar. Esse paciente vai ter acesso a essa reação aqui na linha do tempo. E ele também pode reagir. Então ele pode clicar aqui em reagir e colocar um emoji, colocar um feedback, alguma coisa. Se você não quiser que ele tenha essa permissão de reagir, é só tirar essa opção aqui e vai sumir esse botão para ele. Então você parametriza o caderno do paciente da forma que você quiser. Além disso, você pode optar por ele enviar ou não uma anotação. Quer ver? Eu vou abrir aqui um mais item. Eu posso tirar a anotação, já vai sumir em tempo real ali do paciente. A mesma coisa com fotos, ó. Voltei a anotação e tirei foto. E a mesma coisa com o registro de pensamento, ó. Tirei o registro de pensamento. Então, facilmente você controla o que o paciente vai adicionar. No último item aqui, nós temos o vídeo de apresentação. Nesse caso, como padrão, tá nenhum vídeo, mas você pode optar por enviar meu vídeo. E aí você cola aqui algum vídeo que você tenha de apresentação. Vou colar um vídeo de exemplo aqui. E aí o paciente já vai ter acesso a esse vídeo de apresentação no topo do caderno. Quando ele clica para expandir, esse vídeo já está disponível aqui para ele assistir. Bem-vinda e bem-vindo ao app para pacientes da Psicodoc. Por aqui você tem acesso a 2 cadernos de psicoterapia. O primeiro deles já está disponível e apenas... É muito legal esse vídeo para você contextualizar o paciente sobre a importância desse caderno para a evolução psicoterapêutica. Se você não quiser mais, é só clicar em nenhum vídeo e ele já vai sumir daqui. O paciente não tem mais acesso a esse vídeo. Agora eu vou mostrar como que você envia escalas, ferramentas, recursos para o paciente preencher no caderno. É muito simples. Você está aqui dentro da linha do tempo, pode clicar em mais item, e aí você escolhe o que você quer colocar para o paciente. Geralmente são os docs que a gente envia para eles. Então seja um que você criou anteriormente, ou algum que você vai escolher aqui da Psicodoc. Você clica sobre ele, por exemplo, eu vou enviar esse registro de experimento comportamental. Eu clico aqui nesse botãozinho de enviar, e eu já escolho se é uma resposta só que ele vai dar, se são várias respostas. Eu posso colocar aqui para ele receber pelo WhatsApp também, mas não é obrigatório, já que ele também vai receber no aplicativo. Vou clicar aqui em resposta única, por exemplo, e salvar. Agora, ele consegue, ao clicar em mais item, ver esse registro de experimento comportamental que a gente acabou de colocar. Então ele pode clicar aqui e preencher essas perguntas que a gente enviou para ele. Uma vez que ele finalizar, ele já não pode mais editar, e como a gente colocou que era uma única resposta, já não está mais disponível aqui. Percebe que isso que ele acabou de colocar já está aqui na linha do tempo, né? Uma coisa importante é que a gente pode colocar para ele responder várias vezes. Então aqui, ó, descatastrofização, vou permitir várias respostas e vou salvar. Agora, quando ele clicar em mais item, essa descatastrofização está aqui, eu vou clicar, ele vai responder, e quando ele finalizar, já está na linha do tempo dele, mas ele pode voltar aqui e adicionar mais quantas forem necessárias. Ele pode adicionar até o momento que você, aqui em Docs Formulários Aceitando Respostas, excluir ele daqui. Quando você exclui, ele não consegue mais adicionar nenhuma descatastrofização. É claro que essa exclusão não afeta o que ele já colocou. É só a solicitação que você está excluindo.
Tudo que ele colocou vai ficando aqui com esse fundinho azul. Isso é muito importante porque difere do que um psicólogo coloca de fato. Então, se eu colocar uma anotação, vou colocar aqui um teste, eu posso ver que fica branquinho o fundo. Branquinho significa que foi o psi que colocou, azulzinho foi o paciente que colocou. Eu, enquanto psi, coloquei uma anotação, mas quero mandar para o meu paciente essa anotação. Eu posso clicar aqui em caderno e compartilhar. E aí eu opto por permitir que ele edite ou não. Nesse caso, se eu vou clicar em compartilhar, ele vai ver aqui, tá branquinho para ele também, porque foi adicionado por um psi, essa anotação, que é esse teste. E aí ele pode reagir se tiver permitido a ele. Aqui a gente também vê quem colocou, no caso aqui foi a Gabriela, que é a própria psicóloga, aqui o paciente. E por que isso é legal? Porque quando a gente tem um registro documental em grupo ou em casal, também é possível conectar ao caderno. A diferença é que aqui, quando a gente coloca o e-mail, vai ser permitido colocar mais de um e-mail. Ou seja, várias pessoas com várias contas diferentes de paciente vão poder ter acesso ao mesmo caderno de casal ou de grupo. E assim você consegue ver quem colocou o quê através desse rótulo do nome da pessoa. Outra coisa que você pode adicionar no caderno do paciente são as mídias que você enviou no repositório de mídias. Então aqui, por exemplo, eu tenho um folder sobre o tratamento na TCC. Vou clicar aqui no enviar e ele automaticamente já está no caderno do paciente. Você não precisa nem enviar pelo WhatsApp aqui nessa mensagem que apareceu. Você pode fechar, porque isso já está na linha do tempo e já está compartilhado aqui com o paciente. Ó. Ele já pode visualizar esse arquivo. Claro que, se você quiser remover esse arquivo, é só clicar aqui e ele vai sumir do caderno do paciente. O único item desses aqui que não é possível colocar para o paciente no caderno dele é o registro de sessão, por conter, de fato, um conteúdo muito sensível que é de propriedade do psicólogo. Mas você pode colocar docs, pode colocar anotação, pode colocar documento psicológico, laudo. O contrato é muito legal. Eu vou adicionar aqui um contrato psicoterapêutico e automaticamente a psicodoc já vai substituir com os dados do paciente, né, que está em branco porque a gente não colocou CPF, não colocou endereço nem nada. Quando você gera o contrato, ele já recebe aqui que ele tem o contrato adulto e quando ele clica, ele consegue visualizar esse contrato e fazer a assinatura dele. Então aqui ele confirma com os dados dele, envia um documento de identificação, nesse caso envia uma foto só para preencher aqui e conclui assim no contrato. Então, o contrato foi assinado e aqui, em alguns segundos, já vai aparecer para o psi também. Prontinho, o contrato foi assinado. Agora, você já pode obter esse documento assinado digitalmente pelo paciente. Se você quiser interromper o compartilhamento dos dados com o caderno do paciente, é só você clicar aqui em ajustes e desconectar. Uma vez que você clica em desconectar, esse paciente vai ser desconectado imediatamente do caderno. Ou seja, ele não vai mais ter acesso a nenhum dos itens que você compartilhou ou que ele mesmo colocou. Você pode ver aqui que automaticamente o caderno dele já fechou e ele volta a ter só o caderno particular. Se você colocar aqui novamente o e-mail desse paciente, o caderno dele vai voltar a ser conectado e ele vai ter os mesmos itens que já estava adicionado, porque o caderno dele não foi excluído, ele só foi desconectado. Tanto é que você pode ver aqui, ó, quando você desconecta, que esse paciente possui um caderno, mas ainda não está conectado. Então esses são os principais recursos do caderno de psicoterapia aqui na Psicodoc. Qualquer dúvida, é só enviar aqui no suporte.